Terceiro ano, tudo bem? A tia hoje vem com uma novidade para vocês, tá? Segunda-feira, dia 20 de julho, é o dia do amigo. Como nós estamos distantes dos nossos amiguinhos da escola, eu vou propor, olha, hoje é quinta-feira, vocês têm quinta, sexta, sábado e domingo para pensar em fazer. Eu propus que todos os amiguinhos da nossa sala façam uma mensagem em vídeo para os coleguinhas da escola, tá bom? Aí faz homenagem que tá com saudade, aí fala do amiguinho, fala de outro amiguinho, que seja da turma, tá? Aí segunda-feira, no nosso primeiro momento, eu vou abrir o grupo para vocês poderem fazer a homenagem de vocês no grupo para que todos possam ver, tá? Todos vocês, né? Um e outro não, hein? Todos os amiguinhos, tá bom? Eu quero todo mundo, eu quero ver o rostinho do vídeo de todos os meus amiguinhos e todos os meus alunos no grupo na segunda-feira. Aí vocês pensam, botam musiquinha, ou vocês dançam, aí vocês lembram do que vocês mais gostavam na escola e compartilha. Lembra de uma aventura que vocês passaram na escola com outro colega e conta pra gente poder todo mundo ver, tá bom? Então, hoje é quinta-feira, vocês têm esses dias para poder fazer. Segunda-feira, antes da tia Patrícia começar a nossa aula, eu vou deixar o grupo do terceiro ano aberto para vocês possam jogar o vídeo de vocês. Aí mais tarde nós participamos da aula, tá bom? Combinado? Ok, então. Agora, amanhã eu vou fazer o ditado com vocês, que é a aula de língua portuguesa. Então nós vamos usar o livro e o caderno, tá bom? Lembrando que o ditado é aquele mesmo esquema, a tia Patrícia vai chamar de 4 em 4 e 5 em 5. Quem não puder me atender, eu peço, por favor, que avisa a tia Patrícia, para a tia Patrícia não ficar insistindo, porque eu só sei que eu sou chata, eu fico ligando, insistindo até me atender. Mas eu sei que tem gente que às vezes está trabalhando, está na rua resolvendo alguma coisa, então avisa a tia com antecedência, porque a tia Patrícia não chama, tá bom? Agora que eu já dei todos os meus recados, vocês vão pegar o livro de história e vão abrir na página 56, ocupação do espaço por meio do comércio, tá ok? Deixa eu ver, do capítulo 3. Pegue o livrinho de vocês lá e abre na página 56 para a gente poder exercer a nossa leitura. Para nossa leitura? Então vamos. O bandeirante ia busca por riquezas. As primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximas ao litoral. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições como as bandeiras. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizaram as bandeiras em direção ao interior com o objetivo também de capturar indígena e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes porque eles faziam as coisas com as bandeiras. Os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. Havia um grande número de colonos mamelucos e poucos colonos europeus. Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras dos colonos, em serviços domésticos e nas próprias bandeiras como cozinheiros, caçadores e guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Eles diferenciam os frutos comestíveis dos venenosos e conheciam as ervas medicinais. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de povos inimigos. Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e descanso para outras expedições. Ali parece eles parando para eles poderem descansar, nessa figura embaixo. Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Em geral, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. A maioria, consequência das bandeiras, foram descobertas de minas de ouro, a expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareias nas matas e em vários desses locais foram surgindo povoados que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso da Pirapora, de Bom Jesus, Cabreúva de Itu, no estado de São Paulo. Ali na figura em cima está aparecendo os mamelucos conduzindo os prisioneiros, que eram os índios.
na gravura, tá vendo? Os índios sendo escravizados. Número 1, observe a pintura e leia a legenda para responder às questões. Então, na página 57 é para vocês poderem colocar as respostas no caderno, porque aí não tem espaço. Vou até anotar aqui que será no caderno, tá? Então, vocês vão responder no caderno. Número 1. A tia Patrícia daqui a pouco vai colocar no grupo um exemplo de como vocês devem fazer para vocês poderem colocar a página, o dia de hoje, para depois a gente poder se achar, para vocês poderem estudar, tá? Agora vamos para a página 58. Os tropeiros. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser exploradas e ocupadas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas e nem de ferramentas de trabalho para a população. Para estabelecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram grupos formados por homens livres e escravizados. Então, sublinha aí o que são tropeiros. Era um grupo formado por homens livres e escravizados. Então, vocês vão sublinhar o que é tropeiros. Eles transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia, até a região das minas. Uma das rotas mais utilizadas para os tropeiros era o caminho de Viamão, que partia de fazendas do gado da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Chegando a esse local, as mercadorias eram negociadas e novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das minas. De lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos para a exportação. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rio, onde existiam pastos para alimentar os animais. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares desenvolveram-se feiras e vilarejos que mais tarde deram origem às cidades. Aí vem o número 2, que é uma pergunta, vocês vão reler o texto para poder responder. Os vaqueiros. Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região no nordeste do Brasil geralmente ficavam próximo às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior, onde foram instaladas fazendas de gado. A grande maioria dessas fazendas eram estabelecidas em regiões próximas aos rios. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e o engenho. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos formando povoados. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, essas vilas deram origem às cidades. Viu como que aconteceu as cidades? Através das vilas. Aí tem a ilustração atual representando um vaqueiro há 200 anos, acompanhando o gado no interior do Nordeste. Olha como essa foto é antiga. Número 3, a mesma coisa, vocês vão ler a pergunta e vão responder. Na 60 tá assim, como as pessoas faziam para comprar produtos para o dia a dia? Então, vamos ler para a gente poder responder, que tem 3 perguntinhas do outro lado. Comprar produtos para o dia a dia. No Brasil colonial, havia muita dificuldade para comprar mantimentos, roupas, utensílios domésticos e de trabalho. As distâncias entre vilas e cidades dificultavam o comércio. Por isso, os lugares de pouso dos tropeiros tornaram-se pontos de encontro de comerciantes e pequenos produtores. Lembra lá que eles ficavam 6 meses num local descansando? Eles aproveitavam para fazer venda, comercializar algumas coisas lá. Por isso, os lugares de pouso dos tropeiros tornaram-se pontos de encontro de comerciantes e pequenos produtos. Nesses locais, desenvolveram-se feiras e novos vilarejos, que mais tarde chegaram à origem a outras cidades. Então, cada setor aí, tem uma legenda do que está acontecendo.
Ó, na primeira tá assim, ó. Além de conduzir tropas para vender mulas e gados, os tropeiros levavam outras mercadorias para comercializar, como carne seca, cachaça, farinha, e abasteciam armazéns que vendiam alimentos, peças de vestuários e utensílios domésticos. O travessador comprava grande quantidade de mercadorias e preço baixo e revendia por preços mais altos. As feiras também atraíam artistas e pessoas à procura de emprego. A ilustração representando uma feira e local do Poço, no interior do Brasil, há 300 anos. Então, isso aqui aconteceu há 300 anos atrás. Nas feiras, era possível trocar uma mercadoria por outra ou por dinheiro. Com a exploração das jazidas de Minas Gerais, o ouro começou a circular mais e era usado como moeda. Durante essas feiras, muitos agricultores aproveitavam para comercializar o que havia produzido naquela colheita. Havia também a figura do caixeiro viajante, ou mascate, que circulava entre as vilas e cidades, vendendo entregador e encomendas de artigos provenientes de outras regiões. Então, a atividade de hoje vai ser nessas páginas de história. Vocês peguem o caderno de vocês, porque essas questões que estão aqui vocês vão responder no caderno, tá? Com página, o número, para depois se achar quando eu pegar o caderno de vocês para olhar, tá ok? Tá, daqui a pouco. Lembrando que antes da correção tem educação física, tá? Um beijinho, gente!